Neemias 9, 38 até o capítulo 10, verso 3, e depois nós vamos ler mais adiante, no capítulo 10, o verso 28 ao verso 31, do verso 28 ao 31. Para facilitar, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias e vários outros nomes. No verso 28 do capítulo 10, o texto continua. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Eu queria mostrar para os irmãos uma foto. Essa foto, provavelmente você já a viu várias vezes. E eu pergunto a você, você já passou por alguma catástrofe? Nós estamos testemunhando um momento muito difícil lá nos Estados Unidos da América, com vários furacões, várias catástrofes, uma atrás das outras. No México, terremoto, vários eventos colocando os olhares da humanidade nessas situações de manifestação da natureza, onde as forças extremas causam destruição. A gente viu Harvey lá no Texas, agora é o Irma, e eu arrisco dizer, talvez, se não todos nós, a grande maioria, nunca passou por uma situação de furacão. Alguém aqui viveu furacão? Algum furacão na vida? Talvez o reverendo Leonardo passou por algumas situações lá na costa leste. Mas o fato é que, se nós formos colocar em perspectiva, talvez aí o evento catastrófico mais grave que tenhamos experimentado aqui próximo de nós foi o problema da região serrana, no ano de 2010, quando houve aquela tromba d'água, milhares de pessoas morreram, perderam suas posses. E, irmãos, quando a gente olha essas cenas, quando a gente vê o rastro de uma catástrofe como essa, a gente vê o rastro de destruição. Simplesmente acaba tudo, né? Cidades, casas, não tem assim proteção a nada, não é? É hospital, é escola, é igreja, são casas simples, casas de gente rica, centros comerciais, não sobra nada. Barco dos caras ricos, que tem lá, barco lá na Flórida, é uma total desolação, E uma das coisas que eu fico pensando nessa situação, irmãos, é como deve ser difícil reconstruir. É muita destruição. Como que aquelas pessoas convivem com a reconstrução?
como retomar do zero a vida que foi completamente detonada por uma catástrofe natural. As pessoas perdem tudo, começam do zero. Mas para não ficar nesse exemplo, talvez, um pouco longe de nós do hemisfério norte, eu poderia falar também de catástrofes pessoais, catástrofes que não são naturais, mas que são causadas por nós mesmos, causadas pelas nossas próprias teimosias, né? Fruto da nossa ignorância, fruto da nossa arrogância, fruto da nossa autossuficiência, catástrofes que, entre aspas, não são aquelas naturais, mas elas nos atingem. E elas levam, muitas vezes, a gente a perder alguém, a romper uma amizade, a destruir um casamento, a matar um relacionamento, né? A perder emocionalmente um filho. São catástrofes emocionais, não são catástrofes naturais e físicas, mas são catástrofes emocionais. E eu, então, me pergunto, de novo, como reconstruir? Eu passei por uma catástrofe emocional, como eu vou reconstruir? Como eu vou começar do zero? Como eu vou iniciar ou reiniciar a minha jornada? Porque eu preciso continuar, eu preciso reiniciar. Nós estamos diante de uma história de reconstrução, irmãos. O texto que vemos e lemos e temos estudado já há vários domingos, é um texto que conta a história de um povo chamado povo hebreu, que houve uma época da história da humanidade, esse povo foi levado escravo de sua terra por uma outra nação, a nação babilônica. Esse povo ficou muito tempo escravizado, ficou muito tempo exilado. E Neemias, melhor dizendo, Esdras e Neemias, contam a história do que vinha acontecendo com esse povo ao longo desse período do exílio, e quando há um decreto de um rei dizendo: você agora voltará para a sua cidade para reconstruir a sua cidade. A cidade de Jerusalém, irmãos, era o símbolo do culto ao Deus Javé, o Deus das Escrituras. Era a cidade que Deus havia e preparou para que nela houvesse a adoração num templo que havia sido construído por Salomão. Esse templo foi destruído, e aí houve então o retorno desse povo exilado para reconstruir o templo. Eles vieram da Pérsia, na região do Irã, eles vieram de lá reconstruir, foram liderados por Esdras. O livro de Esdras nos conta isso, que esse povo voltou para reconstruir o templo, e depois, na época de Neemias, o templo já pronto, Neemias lidera de novo um grupo para reconstruir os muros, lembrando que a cidade necessitava de muros, porque muros era a forma da cidade se proteger contra inimigos, contra ataques. Então, nós vemos nessa história de Esdras e Neemias uma história de reconstrução. E percebemos o seguinte, que nessa história de reconstrução, o povo vivenciou um reavivamento, um reaquecimento de sua fé, porque a uma certa altura, Esdras, o sacerdote, pega o livro da lei de Moisés e lê esse livro perante o povo. E esse povo ouve o livro e é movido e tocado pelo livro e retoma a adoração a Deus. Eles retomam a celebração das festas fixas, a festa dos tabernáculos, que era uma das festas fixas do judeu, que era sempre ao final da colheita, para lembrar aos judeus que Deus era o Deus da provisão, uma festa que trazia alegria aos corações. Eles voltaram a celebrar essa festa numa cidade que estava acabando de ser reconstruída. Então, havia um templo pronto, havia um muro reerguido, porém havia casas ainda em ruínas. Mas o povo retoma a sua fé, volta à sua adoração,
e estabelece festas de celebração ao nosso Deus, ao Deus Javé, ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. E o curioso é que o texto diz que eles retomaram isso. Desde a época de Josué não havia uma festa, uma celebração da festa dos tabernáculos. Ou seja, ficaram centenas de anos sem celebrarem o Deus da provisão. E esses homens e mulheres, eles então renovam a sua aliança, tendo em mente a experiência de Josué, que quando dividiu as terras pelas 12 tribos, disse, olha, nós vamos enfrentar várias nações inimigas, elas vão vir com os seus deuses e suas propostas indecentes, e vocês têm que escolher quem que vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos a Deus. É a música que a gente cantou. É emblemático na memória do povo judeu a história do reavivamento e da aliança restabelecida em Josué e agora restabelecida com Neemias. Neste momento, eles renovam a aliança. E hoje pela manhã vimos como o povo, no capítulo 9 de Neemias, olhava para o passado e via como a história deles era uma história de um ciclo teológico onde eles tinham comunhão com Deus, aí essa comunhão eles acostumavam com a comunhão, perdiam um interesse, havia um desinteresse da parte deles por Deus, abandonavam a Deus por conta de um ceticismo e de uma apatia, Deus enviava juízo, eles se arrependiam e de novo tudo começava, eles voltavam a ter comunhão com Deus. Havia um ciclo que se repetia ao longo da história do povo hebreu e o capítulo 9 nos conta isso. O povo olhando para o passado e lembrando que Deus estava sempre cuidando deles, que Deus estava sempre conduzindo. E nesse capítulo 10 em particular, no verso que antecede o início do capítulo 10, que é o verso 38, nós vemos uma transição da história. O verso diz, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel. Neemias, no capítulo 9, havia feito uma retrospectiva, irmãos, de aproximadamente 1.500 anos, desde a saída do povo, desde a chamada de Deus a Abraão para sair lá da terra dos caldeus, até a chegada do seu tempo agora, estando sob o governo do imperador persa. E em toda essa história, ao longo dessa história, você vai ver em vários versos do capítulo 9, que Neemias reforçava que Deus era o Criador e sustentava a sua criação, que Deus havia eleito o povo e dirigia o povo, que Deus guiava o povo, que Deus operava maravilhas, que Deus fazia aliança com o povo e sustentava o povo. E aí, do verso 17, no capítulo 9, nós vemos qual era a perspectiva de Neemias quando ele olha para o passado. Verso 17 diz assim, capítulo 9, 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram o seu serviço e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Irmãos, o texto do capítulo 10 inicia com, por causa disso, olhando para o passado, por causa do amparo de Deus, eles então reestabeleciam a sua aliança com esse Deus que havia chamado aquele povo para segui-lo, para servi-lo. E é exatamente aí que fica a pergunta para esse texto. Como reconstruirmos a partir de uma catástrofe? Porque o povo estava vivendo a reconstrução a partir de uma catástrofe. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída completamente. E nesse texto do capítulo 10, nós encontramos, e eu queria alguns princípios, mas eu queria reforçar 3 princípios que são necessários para que nós nos apoiemos para iniciarmos uma reconstrução. Neemias é uma história de reconstrução. Como nós reconstruiremos? Reconhecendo que Deus atravessa conosco a catástrofe.
Quando olhamos o texto aqui, o objetivo que Deus tinha para aquele povo era que aquele povo retornasse para Jerusalém e retornasse ao culto. E o relato que vemos no capítulo 9 é que Deus estava acompanhando o povo em todas as circunstâncias. Deus, com seu plano maior, estava se manifestando, manifestando a sua providência em favor daquele povo. Deus estava mostrando a sua providência na história daquele povo. E aquele povo olhou para o passado e leu a história na perspectiva da graça de Deus. Eles não olharam ao passado e disseram, não, Deus, a culpa é de Deus. A culpa do que nós passamos, dos nossos filhos terem sido mortos, terem sido explorados, a culpa foi de Deus. Eles não olharam nessa perspectiva, eles olharam na perspectiva da graça de Deus. E se vocês olharem muito bem, no capítulo 9 ainda, Neemias usa umas palavras pesadas. Ele diz que Deus entregar aquele povo às mãos dos seus opressores. No verso 28, Deus desamparara aquele povo. E nem por isso eles disseram que Deus era injusto, porque no verso 33 eles dizem, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Por essa razão, gente, é que o povo olhando para trás e vendo a justiça de Deus, teve ânimo em reconstruir e restabelecer a sua aliança. Eles olharam para trás e viram que, mesmo tendo sido, em alguns momentos, sofrido em alguns momentos, passado necessidade em alguns momentos, terem tido dor da perda em alguns momentos, perdas de familiares, perdas de bens, eles olharam para trás e eles disseram, não, Deus atravessou conosco a catástrofe. Então, o primeiro princípio que nós temos que guardar e aprender com esse texto é que Deus atravessa conosco a catástrofe. O primeiro princípio para que nós tenhamos ânimo de recomeçar, para que nós sintamos coragem em recomeçar, é que Deus atravessa conosco a catástrofe. Ele nunca nos desamparou. Ele nunca nos abandonou. Ele sabe exatamente do que a gente passa e como a gente sofre. Ele sabe exatamente das necessidades que a gente vem passando. Você pode estar passando por uma necessidade, você pode estar passando por uma situação de catástrofe emocional, você pode ter, eventualmente, aí, perdido algum relacionamento, ou perdido alguém no caminho. Mas o texto nos mostra que Deus está conosco. Deus, na sua providência, no seu amor, no seu cuidado, sabe todas as coisas. E Ele não abandonou você, apesar de você ter a sensação que você caminhava sozinho em alguns momentos. Deus não nos abandona. Deus está conosco e atravessa conosco a catástrofe. Mas há um segundo princípio. E me chama muito a atenção que o segundo princípio é consagrar as famílias a Deus. Como que eu consigo reconstruir do zero? Consagrando a minha família a Deus. É curioso, porque lá no verso 29 do capítulo 10 agora, Neemias usa 3 palavras para chamar a lei de Deus. Ele fala que eles iriam seguir, guardar e cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos. Quando você olha essas 3 palavras, você tem a dimensão de que era toda a lei, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei que Moisés havia entregue ao povo, para que o povo seguisse. Então, as leis que abrangiam todas as facetas da vida, digamos assim. Só que a primeira coisa específica que o texto afirma, que aquelas pessoas iam observar, dizia respeito às suas famílias. Dizia respeito ao fato de que eles não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam filhas deles para os seus filhos, diz lá no verso 30.
Irmãos, é interessante essa preocupação, porque tem que haver alguma razão. Tem que haver alguma razão. Por que havia um interesse ou a preocupação para que aquele povo não se casasse com pessoas, mulheres de outros povos? Porque Deus estava preocupado que a sua fé, a fé no seu nome e a fé nos seus estatutos e nas suas leis não ficasse comprometida, não fosse desfeita, não fosse esvaziada. Porque os povos, as outras nações que cercavam a Israel, traziam costumes diferentes, traziam crenças em outros deuses. Deus estava preocupado que aquelas pessoas preservassem suas famílias com a fé no único e verdadeiro Deus, para que elas não vacilassem. Isso, quando eu olho isso e olho a situação de qualquer recomeço, de qualquer embate que vamos ter pela frente de reconstrução, nós precisamos ter as nossas famílias muito firmes e muito seguras. E a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé nas Escrituras, no que diz as Escrituras, nos fazem famílias sólidas, nos fazem famílias firmes. Não há como quebrar uma família que é consagrada. Quando você consagra a tua família, você entrega a tua família para Deus. Você vive na sua família os preceitos, a vontade de Cristo. Você vive na sua família o Evangelho. Você tem a sua família ao redor da verdade. Consagrar a família é fortalecer a sua família de modo que nada penetre e desfaça os laços que formam essa família, os laços de amor, sobretudo. Nós estamos diante de um tempo difícil, um tempo onde tudo contribui contra, seja a nossa agenda, as nossas atividades pessoais, seja uma série de outras coisas que vão tomando o tempo nosso, da família, vão fazendo com que nós não estejamos mais juntos, que nós não gastemos mais tempo juntos, não conversemos, não tratemos dos assuntos difíceis, não busquemos a Deus, não leiamos a palavra. Há toda uma luta contra a família. E a família consagrada, irmãos, a família que se separa para adorar a Deus, ela consegue suportar e resistir a essas forças internas. Eu não sei se você lembra muito bem, mas naquele filme O Gladiador, há uma cena interessante onde os gladiadores, ao entrarem na arena, onde eles iam ser atacados por outros gladiadores e animais, eles faziam uma formação de guerra, onde eles protegiam as costas uns dos outros com seus escudos, formando um único bloco impenetrável, um bloco que resistia a todos os impactos vindos de fora. A família consagrada é como esse bloco de escudos, que nós cobrimos as costas uns dos outros, em oração, em cuidado, em amor, em atenção, percebendo a fraqueza do outro, estando atento à fraqueza do outro para levantar o outro na hora da fraqueza. A família consagrada, ela se torna um bloco impenetrável. Não é difícil entender por que há tanta luta contra a família, porque ao destruir a família, destroem-se todos os outros desdobramentos, a sociedade, vivemos o caos. Portanto, há necessidade de que, para reconstruir nossas vidas, tenhamos uma família formada com tal consagração que consigamos vencer as oposições, que consigamos avançar, que consigamos estar blindados contra as forças da sociedade. Para reconstruir aquilo que foi destruído, necessitamos de famílias consagradas ao Senhor. Mas o texto também fala de uma outra coisa. O texto fala de zelo pelo culto
a Deus. O verso 31 diz que os povos ao redor iam trazer no dia de sábado mercadoria, cereal, para venderem ali. E aquele povo que disse, agora eu tenho aliança com Deus, eu não vou ceder a essa pressão desses povos, eu não vou quebrar a lei do meu Deus, eu não vou abrir mão do dia santificado, eu não vou abrir mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Os costumes dos outros povos tentavam violar os preceitos de Deus, e aquele povo havia tomado uma posição, havia tomado uma decisão de não abrir mão da sua adoração, de zelar por sua adoração. Irmãos, a adoração a Deus é um ativo, se eu pudesse assim dizer, contra as catástrofes. Porque quando você é capaz de atravessar as catástrofes, percebendo que depende de Deus e adorando a Deus. É somente através da adoração a Deus que você consegue resistir os dias maus. Nós precisamos ser zelosos com a adoração a Deus. Nós precisamos prestar atenção na dedicação que damos à adoração a Deus. Como temos estado aqui juntos para adorar, o que tem nos motivado? Temos vindo aqui só porque estamos acostumados, ou porque queremos ver alguém, ou temos vindo aqui para nos alimentar da presença de Deus, do Espírito Santo, fortalecer as nossas almas, prestar culto a Deus. Deus quer de nós a adoração, Deus quer de nós culto, irmãos. O escritor aos Hebreus já dizia, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, nós estamos num tempo que nos atrai para fora daqui. Há propostas milhares. Por certo, ontem e hoje, você pensou em várias coisas antes de vir aqui. Talvez eu não vá hoje no culto, eu vou ver fulano, eu vou ao cinema, eu vou, dar um passeio, vou na praia. Irmãos, nós precisamos estar atentos, e já foi dito hoje de manhã, e Deus está repetindo na passagem, não tem como eu não falar disso, é porque a passagem assim o diz, que nós precisamos zelar. Há necessidade de zelar, porque é zelando que eu vou conseguir reconstruir. Se você olhar a figura, você tem que pensar na base que diz que Deus atravessa conosco a catástrofe. Você tem que pensar no pilar da sua família consagrada. E você tem que pensar no outro pilar, que é a adoração a Deus. Sabendo que Deus atravessa conosco a catástrofe, e que eu consigo consagrar a minha família, e eu consigo ser zeloso com a adoração a Deus, eu serei capaz de reconstruir sobre essas verdades, sobre essas bases e sobre esses pilares. É isso que o texto está nos ensinando. Aquele povo olhou para o passado, viu Deus na história, reconheceu a mão boa de Deus, reconheceu que precisava consagrar suas famílias e reconheceu que precisavam ser zelosos do culto, para que pudessem, assim, reconstruir suas casas e restabelecer aquilo que Deus havia sonhado que eles restabelecessem. O Israel, Jerusalém, viva com os povos indo para lá, os povos adorando no templo e os povos olhando para os judeus e vendo quem é o Deus Criador, o Deus de toda a criação, que criou todas as coisas, o Deus que conduzia aquele povo. Meu irmão, minha irmã, não sei se você vai passar por alguma catástrofe, mas não se esqueça nunca disso. Deus está com você na catástrofe. Deus não vai lhe desamparar. Não se esqueça também que a sua família, e quando eu digo família, é a família mais chegada, a que está debaixo do teto. A família é aquilo que nos faz capazes de avançar. Se a nossa família estiver fragilizada, nós vamos ter dificuldades para reconstruir. Precisamos consagrar, precisamos entregar as famílias ao Senhor, precisamos
viver a presença do Senhor nas nossas famílias. E precisamos também ser zelosos na adoração, que a adoração, ela mova você todos os dias. Quando você for para o trabalho, que você entenda que você está adorando. Quando você for para a diversão, que você entenda e adore a Deus pela diversão. Mas não se esqueça que Deus requer também a adoração comunitária. Deus requer que você e eu estejamos aqui como um corpo só, para adorá-lo e para bendizê-lo. Que Deus nos ajude, irmãos, a encarar as dificuldades, o que vem pela frente, que não sabemos, mas nos dando essa percepção e esse discernimento do texto de Neemias no capítulo 10. Vamos curvar a fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos renovar contigo a nossa aliança, Senhor. Nós queremos estar servindo a Ti em todo o tempo. Queremos olhar, Senhor, para as nossas famílias e perceber a Tua mão agindo. Queremos, ó Deus, que o Senhor se agrade do nosso culto. Queremos que o Senhor, ó Deus, sonde os nossos corações e veja que o nosso desejo é estar aqui na Tua presença. Ó Deus, que Tu possas visitar o Teu povo nessa noite. São tantas as dificuldades que alguns têm tido, ó Deus, em família. Sabemos da necessidade de transformarmos as nossas famílias. Sabemos, Senhor, da necessidade que nossas famílias sejam bênção na sociedade. Portanto, nós queremos consagrá-las ao Senhor, entregá-las no Teu altar, para que elas sejam família bendita do Senhor, família unida do Senhor, família que Te serve e que serve ao próximo e que serve à sociedade. Mas, Deus, queremos também que a nossa vida seja um culto constante ao Senhor, que nós possamos Te adorar e possamos saber, ó Deus, que a essência do nosso existir é a adoração do Teu nome. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor nos dê força interior e nos ajude, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.